Professor César Ferraz, seu professor de História, aula de hoje, República Oligárquica. Então a República Oligárquica, ela começa mais ou menos em 1894, indo até mais ou menos 1930, marcada aí pelo poder dos latifundiários, principalmente cafeicultores. E a gente vê aí a hegemonia de São Paulo, produtores de café, e Minas Gerais, criadores de gado. Ela tem o início em 1894, com Prudente de Moraes, representante dos cafeicultores, e o término é com a Revolução de 30, levando Vargas ao poder. A gente tem dentro da República Oligárquica alguns mecanismos muito interessantes, como o coronelismo. Os coronéis eram grandes fazendeiros que tinham poder econômico na sua localidade e por isso mandavam na política e usavam também de violência para interferir na política. Outra questão é a chamada política dos governadores, no qual os coronéis decidiam quem iria se eleger em suas localidades, apoiando prefeitos, os prefeitos apoiavam os governadores e os governadores puxavam votos para o presidente. Por que política dos governadores? Porque os governadores eram os grandes coronéis que influenciavam nas eleições. E a grande questão é, as eleições eram fraudadas. E essa rede de pequenos coronéis, grandes coronéis, até chegar ao governador e ao presidente, fazia com que o presidente recebesse votos, mas não fiscalizava as fraudes nas eleições. Outra coisa muito marcante no período foi a chamada política do café com leite, em que a gente vê se alternando na presidência São Paulo, produtora de café, e Minas, criadora de gado. Ok? Dentro do cenário eleitoral, a gente vê que as fraudes eleitorais elas ocorriam com muita frequência, o voto era aberto, então os latifundiários manipulavam muito as eleições. Existia a compra de voto, a alteração dos votos, existia o chamado voto de cabresto ou curral eleitoral, no qual o coronel mandava as pessoas dependentes economicamente dele, ou até mesmo a força, votarem no candidato do coronel ou no próprio coronel. A gente vê que a industrialização do país ela começa nesse período pelo excedente do café. Sobrando o lucro do café, começa-se a investir em indústria. Então São Paulo, que era o expoente da produção do café, foi onde a industrialização começou e se desenvolveu com maior força. A gente vê o desenvolvimento de um setor urbano, primeiro, baseado na burguesia industrial dos cafeicultores, que criam as indústrias e se mudam para São Paulo, onde tem muito mais estrutura do que no campo. A gente vê a formação de um operariado, principalmente por imigrantes alemães, mas sobretudo os italianos, e a formação de um movimento trabalhista dentro do Brasil. Eles trazem ideias dos países que eles vêm, ou socialismo ou anarquismo. Um movimento muito importante que vai ocorrer no final aí desse período oligárquico é o tenentismo, um movimento de moralização da vida política do Brasil, feito principalmente por oficiais jovens e militares de baixa patente. E como exemplo a gente tem a revolta dos 18 do Forte e a Revolução Paulista de 1924. Então a gente vê que essa república oligárquica é uma república dos cafeicultores. Os coronéis, donos de terra, a potência econômica, eles conseguem fraudar as eleições. A gente vê também que os cafeicultores de São Paulo estão no poder. E eles fraudam as eleições para permanecerem no poder junto com os criadores de gado de Minas Gerais. E outro fator importante era a questão do voto ser aberto, que podia ser manipulado pelas nossas elites.
forçando o povo a votar nos candidatos dos poderosos. Vamos às atividades? Então, o que foi a República Oligárquica? A gente pode definir como governo dos cafeicultores. Explique a política dos governadores. Latifundiários fraudavam eleições, se elegiam e não eram fiscalizados, pois conseguiam votos para o presidente. Quem foram os coronéis? Latifundiários que, pelo poder econômico e violência, controlavam a política local. Como funcionava a política do café com leite? A alternância na presidência entre as elites de São Paulo, café, e Minas Gerais, gado. Existiam fraudes eleitorais no período? O voto ele era aberto e conhecido como voto de cabresto. As pessoas eram forçadas a votarem nos candidatos dos coronéis. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre República Oligárquica, período em que os cafeicultores dominavam a economia, por isso também dominavam a política, fosse com fraudes eleitorais ou com violência. Professor César Ferraz, seu professor de História, até mais.